Então, hoje a gente vai começar a aula do dia 9 de setembro. Vamos ver razões trigonométricas. Inicial, estudo de razão trigonométrica. A gente está na apostila, capítulo 9, página 15, para quem quiser acompanhar a aula, tá? Então, como sempre, eu começo com um pouco de história, né? Vamos ver qual é a história da matemática que motivou a descoberta da trigonometria, tá? A razão tangente, ela era conhecida como razão sombra, tá? Porque tinha a ideia associada à sombra projetada de uma vara colocada na horizontal e na vertical. E aí se era observado a variação dessa sombra feita pelo Sol. Então, se o Sol ficasse mais acima, a sombra diminuía. Se o Sol fosse para o poente, a sombra aumentava. E essa variação era chamada de razão sombra. As primeiras tabelas de sombra conhecidas e produzidas pelos árabes foram por volta do ano de 860 d.C. O nome tangente foi usado primeiramente pelo matemático Thomas Finke, em 1583. O matemático Tales também usou o comprimento das sombras para calcular a altura das pirâmides e usou também os conceitos de semelhança de triângulos. Para quem quiser, pode colocar no Google, né, sombras de Tales, ou fazer uma pesquisa sobre Tales de Mileto, que foi um matemático que estudou essa parte de trigonometria. Então, vamos às razões trigonométricas no triângulo retângulo. Bem, nós vamos sintetizar as razões seno, cosseno e tangente. Então, sendo um triângulo ABC, nós determinamos aqui um ângulo agudo alfa. Nós vamos definir o seno desse triângulo. O seno vai ser a razão entre a medida do cateto oposto, que é AB, sobre a hipotenusa, que é BC. Lembrando, a hipotenusa, ela é o maior lado do triângulo retângulo, que é sempre oposto ao ângulo reto, o ângulo de 90 graus. Então, seno de alfa é cateto oposto, AB, sobre a hipotenusa, BC. Essa é a razão seno. Ali. Deu para ver que eu marquei o AB em cinza? Ó, tá mexendo. Sobre a hipotenusa, BC. Então, esse é o valor do seno. Vamos ao cosseno. Novamente, eu vou analisar o triângulo e vou analisar o ângulo alfa. O triângulo ABC, vou marcar aqui, ó, vamos calcular o cosseno do alfa. Cosseno do ângulo alfa. Em todo triângulo retângulo, o cosseno do ângulo agudo é representado pela razão entre cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então, quem é o cateto adjacente? Deixa eu só admitir aqui 2 alunos que estão entrando. Quem é o cateto adjacente? O cateto adjacente é o lado AC. O que é adjacente? Adjacente é aquele que está ao lado do triângulo. Então, o cateto adjacente é o AC. Sobre a hipotenusa. A hipotenusa é BC. Então, o cosseno do ângulo é a medida de AC sobre BC. E tangente? A tangente de um triângulo retângulo é a razão entre o cateto oposto e o cateto adjacente. Cateto oposto é aquele que fica em frente, é o AB. E o cateto adjacente é o AC. Então, a tangente do ângulo é AB sobre AC.
Então, vamos ver aqui, ó. Desse modo, podemos associar a um ângulo alfa as seguintes razões. Seno do alfa. Ó, alfa é o que está marcado aqui, ó. Cateto oposto sobre a hipotenusa, que eu vou simplificar como sendo B sobre A. Cosseno, cateto adjacente sobre a hipotenusa. Tangente, cateto oposto sobre o cateto adjacente. Alguém vai me perguntar assim, professora, eu preciso memorizar que o seno é cateto oposto sobre a hipotenusa, cosseno é cateto adjacente sobre a hipotenusa e tangente é cateto oposto sobre o cateto adjacente? Sim, você vai precisar memorizar essas razões. Então, as 3 razões acima estabelecidas são chamadas de razões trigonométricas fundamentais de um ângulo agudo e elas são chamadas, respectivamente, de seno, cosseno e tangente do ângulo alfa. Então, vamos usar agora a razão para calcular, para resolver um problema. Olha só, primeiro problema. Para determinar a altura de um edifício, um observador é colocado a 30 metros do edifício. Deixa eu admitir mais um aluno aqui que entrou, João Eduardo. É colocado a 30 metros desse edifício de distância. E assim observa sobre um ângulo de 30 graus. Esse observador ele está em cima de uma sapata, então a distância dele até a base é 3 metros. Calcule a altura do edifício. Então, eu vou fazer esse exercício com vocês. Olha só. Eu quero descobrir toda a altura. A caneta não está funcionando. Eu quero descobrir toda a altura do edifício. Primeiramente, eu vou observar esse triângulo aqui. Eu tenho o cateto oposto e tenho essa distância aqui, ó, que é 30 graus. Não tenho a hipotenusa, que é a A. E eu quero descobrir a altura. Ficou faltando aqui um informe. Tangente. Rapidinho, deixa eu fazer aqui. É 1/2 sobre raiz de 3 sobre 2. Isso estaria no problema, é que eu não botei. Tangente da raiz de 3 sobre 2. Eu comi esse... Então, olha só. Eu tenho o observador e eu tenho cateto oposto, que é o que eu quero descobrir, e eu tenho a informação do cateto adjacente, que é 30 metros. Então, eu posso descobrir esse x usando a tangente do ângulo. Raiz de 3 sobre 3, Isabela. Então, eu vou fazer tangente de 30, que é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. E o problema dá essa informação, que é a raiz de 3 sobre 3. Então, como é que eu resolvo essa razão? Eu vou multiplicar em cruz. 3x é igual a 30 raiz de 3. X, 30 raiz de 3 sobre 3. X igual 30 dividido por 3 dá 10. 10 raiz de 3. Então, essa medida aqui
é 10 raiz de 3. Mas ela não é a altura toda. Para ter a altura toda, eu tenho que somar mais 3 metros. Então, a altura será 10 raiz de 3 mais 3 metros. Então, essa é a altura do edifício. Como que vão ser os problemas que vão ser dados para vocês? Vai ser dado o seno, o cosseno e a tangente. Eu que esqueci de colocar. Vocês vão observar o triângulo, vão ver que elementos que são dados do triângulo. Nesse caso, o elemento dado é a altura, o x e o cateto adjacente, ou seja, é dado o cateto oposto e o cateto adjacente. Então, eu tenho que usar a tangente. Vamos ver aqui um outro, aqui, ó. É dado seno, cosseno e a tangente. No exercício, do alto de uma torre de 25 metros, instalada numa colina de 300 metros, um guarda florestal avista um foco de incêndio num ângulo de 18 graus, com o horizonte. A que distância F está este foco da torre? Distância aqui na reta. Então, vamos ver o que o meu problema dá. Vou traçar aqui o triângulo. Triângulo retângulo. Essa é a hipotenusa. Esse é o cateto adjacente, que é o F. E aqui é o tamanho. Aqui, ó. É os 300 metros da altura da colina, mais os 25 da torre. Então, aqui é 325. O meu problema, ele dá o cateto oposto e quer o cateto adjacente, que é o F. Então, eu vou usar o quê? O seno, o cosseno ou a tangente? Eu vou usar a tangente, porque a tangente é que tem a relação entre cateto oposto e cateto adjacente. Então, tangente de 18 é cateto oposto sobre cateto adjacente, que é igual a 0,325. Vou botar aqui 1. Então, vai ficar F igual a 0... Desculpa, errei aqui. F igual 325 vezes 1, 325. Aqui vai ficar F vezes 0,325. Então, vou passar ele dividindo. Dividido por 0,325. Então, F será 325 dividido por 0,325. Então, aqui vai dar a letra A. Gente, a minha caneta está com problema, não está escrevendo direito. Oi? Ixi. Mudou tudo. Deixa eu voltar. Foi. Então, aqui vai dar 10.000, que é a letra A. Deixa eu fazer o outro exercício. Aqui. Em cada exemplo, calcule a letra D, calcule D, dados os valores de seno e cosseno.
Então, vamos ver aqui no exemplo A. No exemplo A, eu tenho cateto oposto e a hipotenusa. Cateto oposto e hipotenusa qual a razão? É a razão seno. Então, seno de 60 é cateto oposto sobre a hipotenusa. Quanto que é o seno de 60? Raiz de 3 sobre 2. Voltando, esse valor aqui, ele é dado. Agora, eu vou multiplicar aqui em cruz. Raiz de 3 sobre D, vezes D é igual a 12. Então, D é 12 sobre a raiz de 3. Vou racionalizar, que é multiplicar em cima e embaixo por raiz de 3. Vai ficar 12 raiz de 3 sobre 3. Posso simplificar o 12 com o 3. 4 raiz de 3. Nesse, eu tenho cateto oposto. Minha caneta não está escrevendo. Vamos lá. Tenho cateto oposto e tenho cateto adjacente. Cateto oposto e cateto adjacente é tangente de 60, que é a raiz de 3. Então, vai ficar cateto oposto sobre cateto adjacente é igual a raiz de 3. Posso completar aqui com 1, multiplicar em cruz. D igual a 4, raiz de 3 vezes raiz de 3 é 9. Raiz de 9 é 3. Então, D igual a 12. Vamos ver mais um exercício. Se um cateto e sua hipotenusa num triângulo retângulo medem A e 3A, respectivamente, calcule o seno do ângulo oposto. Então, calcular o cosseno desse ângulo. O cosseno do ângulo, primeiro, eu tenho que calcular, para achar o cosseno, tem que calcular esse valor aqui, que é o cateto adjacente. Usando o teorema de Pitágoras, o cateto adjacente vai ser 2 raiz de 2. Agora, eu posso usar a razão do cosseno, que é a cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então, vai ficar 2 raiz de 2A sobre a hipotenusa 3A. Simplificando, o cosseno vai ser 2 raiz de 2 sobre 3. Letra B. Eu peço que vocês façam o exercício da página 23, exercício 7. Aliás, página 22, exercício 7. E página 23, o exercício 10. Deixa eu terminar aqui. Eu vou fazer o seguinte, vocês vão fazer esse exercício, eu vou deixar a solução deles na plataforma para vocês conferirem, mas eu vou fazer esses exercícios com vocês na próxima aula. E o meu próximo trabalho que eu vou abrir vai ser sobre trigonometria, mas serão alguns exercícios da apostila que eu vou pedir para vocês fazerem e me entregar. Como é que vocês vão me entregar? Vocês vão fazer o exercício, tem como vocês tirarem foto do exercício, ou então
só coloca a solução no papel e num doc e me manda, tá? O próximo exercício que eu vou passar para vocês, então, a próxima atividade vai ser a resolução dos exercícios da apostila, e aí vocês vão ter que apresentar para mim, tá?